Senhor, meu Deus e Pai celestial, com o coração transbordando de esperança e a alma sedenta de tua graça, ergo minha voz em súplica, buscando o teu olhar misericordioso sobre esta nação, sobre cada família, sobre cada vida que hoje se encontra marcada pela dor de doenças que parecem insuperáveis. Tu que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que opera maravilhas além da nossa compreensão, a ti recorro neste momento de profunda necessidade. A palavra nos ensina, em Jeremias 32, 27, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há algo difícil demais para mim? Essa verdade, Senhor, é a âncora da minha fé, o farol que me guia nas tormentas da vida. Hoje, clamamos a Ti, não por uma cura qualquer, mas pela cura dos milagres impossíveis, pelas enfermidades que desafiam a ciência, que consomem o corpo e roubam a paz da alma, pelas doenças que a sociedade rotula como incuráveis, aquelas que trazem consigo o peso do desespero e a sombra da morte. Sabemos que em Ti não há impossibilidade, que o Teu poder é soberano e que o Teu amor é ilimitado. A tua palavra é repleta de relatos de curas extraordinárias, de paralíticos que andaram, de cegos que viram, de leprosos que foram purificados, de mortos que ressuscitaram. E tu, Senhor Jesus, és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. É essa constância do teu amor e do teu poder que nos impulsiona a buscar-te com ousadia, a crer que a tua mão poderosa ainda se estende para tocar, para sarar, para restaurar. Neste momento, muitos de nós nos encontramos diante de diagnósticos sombrios, de prognósticos desanimadores, de dores que parecem não ter fim. Há pais aflitos vendo seus filhos sofrerem, há esposos que cuidam de cônjuges debilitados, há indivíduos que lutam sozinhos contra um inimigo invisível que ataca implacavelmente seus corpos. A angústia se instala, o medo tenta paralisar a fé e a dúvida sussurra ao ouvido que a batalha está perdida. Mas nós nos recusamos a ceder a essa desesperança. Lembramo-nos de que Tu, Senhor, és o nosso refúgio e fortaleza, a nossa ajuda sempre presente nas tribulações. Salmo 46, 1. Tu não nos deixaste órfãos, enviaste o Teu Espírito Santo para nos consolar, nos guiar e nos capacitar. É em nome desse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos apresentamos diante de Ti. Buscamos a intercessão daquela que mais intimamente conheceu a dor e o sofrimento, Maria, Mãe de Jesus, a Virgem Maria, que em tantas devoções é invocada como Nossa Senhora dos Milagres Impossíveis. Sua vida, marcada pela aceitação da vontade divina mesmo diante das maiores provações, é um testemunho poderoso de que o impossível se torna possível quando nos entregamos completamente ao Senhor. Que sua intercessão, Mãe Santíssima, nos alcance a graça de uma fé inabalável e de um coração aberto para receber os milagres que só Deus pode operar. Que o Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, com o Seu sangue precioso, nos purifique e nos cure, restaurando cada célula do nosso corpo, cada função do nosso ser, para a glória do Seu nome. A fé que professamos não é uma esperança vã, mas uma convicção profunda nas promessas divinas, firmada na rocha eterna que é Cristo Jesus. Em Mateus 19, 26, lemos: Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Esta palavra ressoa em nossos corações como um eco poderoso, dissipando as sombras da incredulidade e acendendo a chama da esperança. Diante de enfermidades que parecem ter vencido a medicina, que resistem a todos os tratamentos, que desafiam a lógica humana, nós nos voltamos para Ti, Deus Todo-Poderoso. Tu és o médico dos médicos, aquele que tem a cura em suas mãos, aquele que pode reescrever o curso de qualquer doença. Em Isaías 53:5, somos lembrados de que, pelas Tuas pisaduras, fomos sarados. Essa é a nossa base, a certeza de que a cruz de Cristo já venceu a doença e a morte.
Não importa quão terrível seja a enfermidade, quão avançado o mal, quão desesperadora a situação, nós cremos que o teu poder é superior. A tua palavra nos assegura que nenhum mal nos atingirá, nenhuma praga chegará à nossa tenda, pois aos teus anjos darás ordens a nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Salmo 91, 10, 11. Essa é a nossa confissão, a nossa declaração de guerra contra toda a enfermidade que tenta se instalar em nossos corpos, em nossas mentes, em nossas famílias. Nós declaramos que a enfermidade que assola o corpo não tem a palavra final. A nossa identidade está firmemente ancorada em Cristo e não em um diagnóstico médico. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. A armadura de Deus está completa e com ela podemos resistir às ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. E hoje, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, combatemos toda a força maligna que se manifesta como doença, como dor, como sofrimento. Nós declaramos que a enfermidade que assola o corpo não tem a palavra final. A nossa identidade está firmemente ancorada em Cristo e não em um diagnóstico médico. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. A armadura de Deus está completa e com ela podemos resistir às ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. E hoje, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, combatemos toda a força maligna que se manifesta como doença, como dor, como sofrimento. Nós arrancamos pela raiz toda a raiz de amargura, todo pensamento de derrota, toda a influência demoníaca que tenta se assentar em nossos corpos. Declaramos cura em nome de Jesus, declaramos restauração em nome de Jesus, declaramos vida abundante em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus, que fala mais alto que qualquer doença, purifique nossos corpos, renove nossas forças e nos traga a saúde plena. A nossa fé nos leva a declarar que, mesmo em meio à tempestade, tua mão está estendida para nos proteger. Tu és o nosso escudo, a nossa força, o nosso rochedo inabalável. Em Salmos 46, 2, o salmista proclama: ainda que os montes tremam e se abalem até o fundo do mar, ainda que as águas se enfureçam e espumejem, ainda que os montes tremam com o seu bramido, há um rio cuja corrente alegra o coração de Deus. Esse rio, Senhor, é a tua presença constante, o teu amor que nos envolve e nos sustenta. Tu estás conosco em cada passo, em cada respiração, em cada batida do coração. A tua proteção não é uma mera possibilidade, mas uma certeza para aqueles que confiam em ti. Tu és o nosso guarda, aquele que não dorme nem cochila. Salmo 121, 4. Tu nos guardas do mal, proteges a nossa vida e velas sobre a nossa entrada e saída, desde agora e para sempre. Diante das batalhas diárias, das incertezas que cercam o futuro, nós nos lançamos em teus braços. Que a tua palavra seja o nosso alimento, a tua verdade a nossa armadura, a tua vontade o nosso guia. Que possamos, em cada momento, falar a verdade em amor, declarando as tuas promessas sobre nossas vidas e sobre aqueles que amamos. Que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias, mas fortalecida pela certeza da tua soberania e do teu amor incondicional. Que possamos ser instrumentos da tua cura, testemunhas vivas do teu poder transformador. Que a nossa vida seja um hino de louvor e gratidão, um reflexo do milagre que tu operas em nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa fé, além de ser uma esperança, é um exercício ativo de confiança na providência divina, uma entrega consciente que nos permite transcender as limitações da nossa própria compreensão. Assim como um marinheiro experiente confia na bússola e nas estrelas para navegar em mares desconhecidos, nós nos apegamos às promessas de Deus como nosso guia infalível. A cura que buscamos, especialmente nas situações mais desafiadoras, não é apenas um evento físico, mas uma transformação espiritual profunda que começa no interior. É a renovação da mente, a erradicação do medo e a substituição da ansiedade pela paz que excede todo o entendimento, conforme Filipenses 4:7. Consideremos, por exemplo, a força que emana da oração perseverante. Não se trata de um mero pedido, mas de um diálogo íntimo e contínuo com o Criador, um ato de submissão humilde à sua vontade, mesmo quando ela se manifesta de maneiras que não planejamos ou compreendemos de imediato. É a coragem de dizer, como Jesus no Getsêmani: "Contudo, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres." Marcos 14:36. Desta forma, a batalha espiritual contra a enfermidade se trava não apenas no corpo, mas na arena da nossa mente e do nosso espírito. É essencial, portanto, que cultivemos um jardim de pensamentos que glorifiquem a Deus, rejeitando ativamente qualquer sugestão de desespero ou resignação que o inimigo das almas tente plantar. A cada pensamento negativo que surgir, devemos substituí-lo por uma verdade bíblica, por uma lembrança do poder curador e redentor de Cristo. Pensemos em como a fé se manifesta em ações concretas de amor e serviço, mesmo em meio à fragilidade física. Muitas vezes, a maior demonstração de força espiritual é encontrada na capacidade de estender a mão ao próximo, de oferecer uma palavra de encorajamento, de compartilhar um sorriso, mesmo quando o próprio corpo clama por descanso. Essa generosidade, alimentada pelo amor divino, se torna um testemunho poderoso da presença de Deus operando através de nós, irradiando luz onde antes havia escuridão. Ademais, a importância da comunidade na jornada da cura não pode ser subestimada. Somos chamados a viver em comunhão, a carregar os fardos uns dos outros, a interceder uns pelos outros com fervor. Quando um membro sofre, todos sofremos juntos, mas também juntos celebramos as vitórias e as curas operadas por Deus. A intercessão mútua é uma arma poderosa no arsenal espiritual, um laço que nos une em propósito e fé. Recordemo-nos de que Jesus nos deu o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, e esse amor se estende à oração sincera pelas necessidades alheias. É na partilha das nossas fragilidades e esperanças que fortalecemos a nossa fé coletiva, criando um ambiente propício para que os milagres divinos se manifestem de forma ainda mais proeminente. Por conseguinte, ao nos aprofundarmos na busca pela cura, reconhecemos que o processo pode envolver não apenas a intervenção divina direta, mas também a sabedoria para buscar os meios que Deus providencia, sejam eles tratamentos médicos, terapias ou mudanças de estilo de vida. O que importa é que toda a ação seja guiada pela fé e pela convicção de que Deus está no controle, usando todas as circunstâncias para o nosso bem e para a sua glória. A nossa confiança não reside nos métodos, mas no autor de todos os métodos, aquele que nos deu a inteligência para investigar e a capacidade de nos cuidarmos. É um equilíbrio delicado entre a entrega total à vontade divina e a diligência em cuidar do corpo, templo do Espírito Santo. Nesse sentido, a gratidão se revela como um componente essencial na experiência da cura. Mesmo nos momentos de maior provação, o ato de agradecer a Deus pelas pequenas bênçãos, pela força para continuar, pela esperança que não nos abandona, acentua o nosso foco na bondade divina.
A gratidão tem o poder de transformar a perspectiva, de substituir a reclamação pela adoração, de nos lembrar que, independentemente das circunstâncias externas, possuímos uma riqueza interior que nenhuma doença pode roubar: a presença de Deus em nós. É a capacidade de louvar ao Senhor mesmo quando o corpo está fraco, reconhecendo que a nossa força reside nele. Em suma, a jornada da cura, especialmente nas situações que parecem impossíveis, é um convite a aprofundar nossa relação com Deus, a exercitar uma fé que move montanhas e a confiar plenamente em seu amor e poder soberanos. É um caminho de transformação interior, onde a entrega, a perseverança, a comunidade, a sabedoria e a gratidão se entrelaçam para testemunhar os milagres que só o Senhor pode operar em nossas vidas. Ao contemplarmos a vastidão da jornada que percorremos em espírito, percebemos como as diversas facetas da nossa fé convergem para um ponto central de esperança inabalável. É como se cada fio de nossas súplicas, cada eco de nossas confissões e cada lampejo de nossa confiança estivessem tecendo um manto de proteção divina sobre nossas vidas e sobre aqueles que amamos. A compreensão de que não estamos sozinhos em nossas lutas, de que somos amparados por uma força que transcende as limitações humanas, molda a nossa perspectiva e fortalece o nosso ânimo. As adversidades, antes vistas como barreiras intransponíveis, agora se revelam como oportunidades para testemunharmos o poder transformador do amor que nos sustenta. A certeza de que a nossa identidade está firmemente alicerçada em algo maior do que as circunstâncias momentâneas nos capacita a enfrentar cada desafio com uma serenidade que surpreende e inspira. Nesta convergência de verdades espirituais, emerge uma clareza renovada sobre o caminho a seguir. A sabedoria que buscamos não é meramente intelectual, mas uma compreensão profunda que emana da conexão íntima com o divino. Essa conexão nos impele a agir, não com base no medo ou na dúvida, mas com a audácia que provém da fé. É a convicção de que cada passo dado em alinhamento com a vontade celestial é um passo rumo à restauração e à plenitude. A jornada se torna, assim, um processo contínuo de rendição e fortalecimento, onde a nossa vulnerabilidade se encontra com a onipotência divina, resultando em uma força que não se esgota. O terreno árido das nossas aflições começa a florescer com a promessa de novas estações, de renovação e de vida em abundância. À medida que nos aproximamos do desfecho desta reflexão, somos levados a ponderar sobre o impacto duradouro dessas verdades em nosso viver cotidiano. A força que encontramos não é uma força que nos isola, mas que nos conecta mais profundamente uns aos outros e ao propósito maior que nos une. É a compreensão de que a nossa fé é um farol que não apenas ilumina o nosso próprio caminho, mas também serve de guia para aqueles que ainda buscam a luz. A esperança que nutrimos não é um mero desejo passageiro, mas uma âncora sólida que nos mantém firmes mesmo diante das maiores tempestades. A nossa capacidade de perseverar é fortalecida pela certeza de que a nossa causa está nas mãos mais capazes e amorosas que existem. A presente reflexão nos conduz a um momento de profunda antecipação, onde as implicações do que foi explorado começam a se solidificar em uma visão clara do futuro. A tecelagem destas ideias nos mostra um panorama onde a resiliência se funde com a fé, e a esperança se manifesta em ações concretas de amor e serviço. A compreensão da nossa posição de filhos amados, amparados por um Pai que não falha, é o cerne desta jornada.
Cada desafio enfrentado, cada súplica elevada, cada momento de entrega contribui para a formação de um caráter resiliente, capaz de superar as mais intrincadas adversidades. É como observar um rio caudaloso, cujos afluentes, cada um com sua singularidade, convergem para fortalecer o seu curso principal, impulsionando-o em direção ao vasto oceano. Essa convergência de experiências e convicções nos prepara para o ápice da nossa fé, para a declaração final que selará a nossa confiança inabalável. E assim, ao final desta jornada de fé e súplica, onde a esperança se entrelaça com a certeza da intervenção divina, o que verdadeiramente permanece é a compreensão de que a cura, especialmente aquela que desafia a lógica e a ciência, é um testemunho vivo do amor incondicional de Deus. Não se trata apenas de um alívio temporário para o sofrimento físico, mas de uma restauração completa do ser, um reavivar da alma que encontra seu sustento na promessa de que para Deus nada é impossível. A força que emana dessa verdade nos capacita a enfrentar os milagres impossíveis, não com temor, mas com a confiança serena de quem sabe que está nas mãos de um Pai amoroso e todo-poderoso. A verdadeira prática de nossa fé começa agora, em cada respiração, em cada batida do coração, na persistência de declarar a vitória que já nos foi concedida em Cristo Jesus. Que a memória destas palavras nos inspire a viver cada dia como um ato de adoração, confiando que a mão que cura também nos sustenta e nos guia para além de qualquer dificuldade. A jornada pela cura, marcada pela busca incessante da intervenção divina, revela que a nossa maior força não reside na ausência de enfermidade, mas na profundidade da nossa entrega e na constância da nossa confiança em Deus. A cura dos milagres impossíveis é um convite a reconhecer que a nossa identidade mais profunda está enraizada no amor de Cristo, um amor que transcende qualquer limitação terrena. Ao nos rendermos a esse amor, descobrimos uma resiliência que nos permite não apenas suportar as provações, mas também florescer em meio a elas. A fé se torna, então, não um mero sentimento, mas um estilo de vida, uma escolha diária de confiar na soberania divina, mesmo quando o caminho se apresenta incerto. Que a lembrança desta oração seja um bálsamo para a alma e um estímulo para a ação. A verdadeira prática de nossa fé começa agora, na maneira como enfrentamos cada novo dia, com o coração grato pela cura já recebida e com a esperança renovada para as vitórias que ainda virão. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e mentes, e que a certeza do amor de Deus seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, hoje e para sempre. Amém.